Olá pessoal, muito bom dia. É com imenso prazer que eu retorno aos nossos vídeos. Eu tinha saído um pouco, né? Tinha parado um pouco e houve algumas manifestações positivas, outras negativas, mas eu me animei a voltar, né? Então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Dê o like ou se inscreva, tá certo? E daqui por diante pretendo fazer pelo menos um vídeo por semana para presentear vocês, ok? Podem fazer perguntas, podem mandar perguntas no próprio canal ou pelo e-mail. Fiquem à vontade, ok? Começaremos uma caminhada, uma jornada espiritual por esse canal. Bom, a primeira questão que eu usei, que eu vou comentar, diz respeito, como sempre, à meditação. Ontem eu escrevi no Facebook, um insight que eu tive à noite, que a meditação, já que ela é um colapso momentâneo do ego, então a prática da meditação apenas reforça. Eu disse isso ontem e um dos meus Face amigos pediu para eu comentar um pouco mais sobre isso. Eu vou aproveitar essa retomada desses vídeos para comentar exatamente sobre isso. A relação, a diferença entre meditação e prática de meditação. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar o que é a prática da meditação. Quando você pratica a meditação, existe um praticante. Existe alguém fazendo algo para alcançar alguma coisa. Não é? Afinal, para que é que você participa de vários encontros, de cursos, de meditação? Para praticar, não é isso? Então você vai lá e pratica, aí você se pergunta, por que eu pratico? Eu pratico porque eu tenho um objetivo. Então você vai lá e pratica e faz aqueles exercícios de respiração, observação dos pensamentos, aquelas coisas. Observação do corpo, estado de presença, etc, etc, etc. Enquanto você está praticando isso, existe sempre alguém ali. Existe uma pessoa ali, um ego interessado em alguma coisa, óbvio. Mas aí você pratica anos e anos. Obviamente você tem alguns benefícios, isso é inegável. Principalmente para quem nunca teve prática com nenhum tipo de meditação, as técnicas ajudam nesse sentido. Mas chega um momento que você se sente estagnado. E agora? Fazer mais o quê? É como se você vai, pratica aquilo, pratica. E parece que não é mais nada. Não tem mais. Você não avança. E não avança por quê? Porque a prática da meditação, dessas técnicas, elas ainda estão no nível do ego. Ainda estão no nível do pensamento, no nível da mente. E se você está no nível da mente, dificilmente você vai partir para um nível mais profundo, mais avançado, mais transcendental. Isso é muito simples de compreender.
Quando eu fiz essa postagem, o Lineu, né, pediu até que eu falasse mais sobre isso. Aí eu disse que dei essa explicação, né, em resumo, do que eu fiz agora. E logo depois, eu mesmo fiz a seguinte colocação. Se você não silencia a mente, se você não encontra esse silêncio, você não medita. Porque ele me perguntou, e então o que é meditação? Meditação é o silenciar completo, total, da mente. E quando a gente fala isso, é normal, logo depois vem a seguinte pergunta: e como silenciar a mente? E eu respondi: você passa uma vida para descobrir. Uma vida para descobrir como silenciar essa mente. Só que aqui no vídeo eu vou tentar falar um pouquinho mais. No caso do Facebook, ele disse: então você não pode falar muito porque é silêncio. Porque silêncio é o encontro com o silêncio. E nesse silêncio não há o que se falar. Isso? Sim, em parte é. Em parte é. Você tem que encontrar esse silêncio. Você tem que encontrar dentro de si esse espaço do nada, do colapso total de tudo. Se você não encontrar isso, você nunca estará meditando. Porque você estará sempre no nível do pensamento, no nível do tempo, no nível do ego. Na verdadeira meditação, o que existe é um colapso total do ego, dos pensamentos, do tempo, do desejo. Naquele instante, mesmo que dure instantes, não existe palavras para definir. Eu me lembro que ontem também eu disse para ele: quem encontrar esse silêncio, ilumina-se. Que é verdade. E quando eu falo iluminação, não é aquela iluminação mitológica, aquela ilustrada com um monte de luzes, né? Fantasiosa. Não é disso. A iluminação espiritual é simplesmente isso. Compreensão espiritual. No momento que você compreende algo tão profundo quanto a meditação e tão complexo para algumas pessoas, aquilo ali é uma iluminação espiritual. Dogen costumava dizer que não há diferença entre prática de meditação e iluminação. Não existe esse intervalo. O que condiz também com as palavras de Krishnamurti. Não existe intervalo, não existe tempo. Porque o tempo é o ego, o tempo é o desejo, o tempo é o pensamento. Então, no momento da verdadeira meditação, você encontrou a iluminação. Não há nada mais sublime do que a meditação, do que esse silêncio. E a grande questão que sempre todos fazem, todos fizeram ao longo de séculos, é: como encontrar esse silêncio? Eu acredito que quem descobrir essa resposta, quem conseguir dá-la de uma forma simples, mereceria um prêmio. Não existe resposta simples para essa pergunta. Como encontrar esse silêncio? Os grandes mestres sempre apontaram vários caminhos. Krishnamurti, ao longo de sua vida, ele apenas tentava, né? Ele dizia algo como: silencie. Se o pensamento descobre, compreende que ele mesmo é inútil, que ele mesmo é a causa de todas as dores e que ele mesmo é o tempo, então ele simplesmente silencia. Só que eu fui leitor de Krishnamurti durante mais de 20 anos. E eu sei que não é tão simples assim. Que a mente continua, né? A mente é reativa. E não há problema em ela ser reativa. Você pode encontrar o silêncio mesmo através dos pensamentos. Mesmo com a reação dos pensamentos, que nada mais é do que uma maneira de sobreviver nesse mundo material, cheio de obrigações, cheio de demandas, né?
Então o pensamento é necessário nesse sentido. E agora? Como silenciar os pensamentos? Como encontrar esse silêncio dentro de si? Já me fizeram muitas vezes essa pergunta. E baseado na minha própria experiência, eu posso apontar alguns caminhos. Sinceridade. Sinceridade na sua busca. Ou seja, você tem que ter boas intenções. Sua intenção tem que ser verdadeira, sincera. Esforço. Não o esforço da prática da meditação. Não o esforço das técnicas. Mas aquele esforço para chegar à compreensão do real. É o esforço que um dia te mostra de forma clara que não precisa de nenhum esforço. Se você compreende isso, se você se dedica a compreender isso, um dia você compreenderá. E, finalmente, a graça de Deus. Porque, em última análise, você não manda em nada, você não comanda nada. É Deus quem vai te abrindo as portas da compreensão.